nesta frase curta: vinde a mim. O remédio para a dor dos vossos males, o consolo para todas as aflições, a segurança para todas as incertezas, o bálsamo suavizante para todos os pecados, vinde a mim. Amigos e irmãos, a situação que o vosso planeta atravessa neste instante, é uma situação de dor e mágoa, tristezas e inquietudes. A situação da vossa Terra apresenta duas fases, uma, a da prova, outra a da resignação. Não quero me referir ao desespero que perturba a inteligência, as faculdades mentais de algumas criaturas. Eu quero, tão somente, referir-me a esta frase do Divino Mestre, chamando os que padecem para si. O mundo tem dores, o mundo tem desgraças, a resignação é dos crentes, a dor é dos sofredores. Quantas criaturas crentes padecem ocultamente no fundo das suas almas, pela dor de ver seus irmãos padecerem. Esta fase dolorosa da humanidade não se estende somente àqueles que se encontram em guerra, àqueles que se trucidam, que se maltratam, pisando aos pés a lei sagrada do cristianismo. Pelo fato mesmo desta expansão mortífera que avassala o planeta, dos pensamentos odientos circulando no ambiente, enchendo-se de mágoas e dores os organismos morais, assim como o ar nocivo intoxica os pulmões e as emanações deletérias prejudicam a saúde. As emanações partidas desses espíritos odientos, que não se rendem à evidência dos fatos, que não se convencem da sua própria culpa, e, ao contrário, criminam astuciosamente as suas vítimas, saturam a atmosfera terrena de fluidos que desenvolvem verdadeiras endemias morais. Felizes os que têm fé resoluta, os que sabem se banhar nos fluidos que vêm do alto, para a evolução das suas almas. Os seus pobres corpos são padecentes, enquanto as almas acrisoladas na fé se sustentam, firmes. O corpo físico, enfraquecido pelo cansaço das lutas passadas, não raro se abate, somente a força do espírito o sustenta. Amigos, orai muito, lembrai-vos dos que padecem, quando qualquer coisa vos tocar de perto, aflitiva, lembrai-vos sempre que a vossa aflição é muito diminuída porque vós tendes fé. O descrente, porque não sabe para onde apelar, pobre dele, é uma criatura ao léu da sorte. Deus, nosso Senhor, vos proteja e abra os vossos olhos à luz da verdade. Jesus, o pastor das almas, anda pelos montes, pelos vales, pelas montanhas, em busca da ovelha transviada, para conduzi-la ao redil abençoado. Ele penetra profundamente nas vossas almas, pelas vossas palavras, pelas vossas ações, pelos vossos gestos, pelos vossos pensamentos bondosos. Sede sempre devotados a Jesus. Deus, nosso Senhor, vos guie. Tiago. A dor como um bem. Meus amigos, meus irmãos, o laço de fraternidade cristã que une os homens, laço indissolúvel formado pelo próprio Deus, deve ser sempre respeitado pelas criaturas humanas. A humanidade é uma só, os homens são todos portadores de espíritos que partem do mesmo Deus. Todos têm suas faltas, suas culpas, suas provas. O que falta a muitos é a lâmpada de fé acesa, como aquelas virgens prudentes que não as deixaram apagar por falta de azeite. Meus amigos, o mundo é de dor no momento atual. Não sei se podeis encontrar um só lar em que não haja um motivo de tristeza. Aqui luta o chefe da família, ali o filho querido se vai, além, esposas sofredoras, abandonadas pelos entes que mais querem, pelos que mais caros têm na vida, o esposo, mais além chora a mãe a perda do filho amada, e assim por diante. Em todos os lares a dor se apresenta aos olhos da humanidade. Que fazer em torno da superfície da terra? De forma alguma podemos maldizê-la, ela produz a regeneração que o espírito pode desejar, só ela levanta o moral da criatura, fazendo o espírito, de negro, trevoso que era, tornar-se branco como a luz do dia. Abençoada seja a dor, companheira inseparável do homem, para preparar-lhe, nesta trajetória da terra para o espaço, a escada de Jacó por onde subirá ao alto. Vós,
que lamentais os que sofrem, tendes razão, deveis lamentar, deveis confortar e, sobretudo, orar para que o espírito daquele corpo padecente tire proveito do sofrimento, proveito para o seu bem-estar futuro. Muito mais padecem aqueles que veem os outros padecer, porque não os podem cuidar com suas próprias mãos, porque não os podem amparar, porque não podem agir, muitas vezes privados desse carinho tão natural de família. Mas a prova acima de tudo. Só ela pode salvar o indivíduo. Meus amigos, sede unidos na alegria e muito mais na dor, confortai, amparai, auxiliai as criaturas dignas do auxílio do Mestre Divino. Que assim seja. Isaura. Uma voz autorizada. Amigos, venha sobre vós a paz do Divino Cordeiro de Deus. Somos irmãos, é o que nos ensina a doutrina espírita, devemos ser expoentes da verdade. Esta agremiação não tem necessidade da palavra que agora lhe oferto, esta agremiação não precisa dos meus conselhos, nem tampouco da minha experiência, mas, como irmão, eu tenho visitado todas as agremiações espíritas, e aqui já estive e já usei da palavra, por intermédio do mesmo médium que me serve agora. Devo dizer aos meus irmãos que a corrente fraterna que deve unir todos os espíritos deve se fortificar cada vez mais. Há necessidade que neste asilo nenhum elo se parta, a fim de que os espíritos do bem possam incutir pensamentos bons em ambiente propício. Como vós sabeis, militei durante muitos anos nas fileiras do espiritismo. Deus me concedeu vida longa neste planeta. Só nos últimos dias de minha existência terrena fui pagar as minhas dívidas, num leito de dor. Meus prazeres na vida foram lidar com os espíritos, que, por meu intermédio, determinavam remédios aos que se achavam enfermos. Eu tinha prazer em passar as receitas que eles solicitavam com fé, e por causa desta fé sempre obtiveram bons resultados. Hoje a medicina espírita não pode ser praticada. Dar-se-á a César o que lhe pertence e a Deus o que é seu. Tendes feito menos, meus amigos, mas não será por esse motivo que diminuíram as vossas responsabilidades, das quais a principal é o trabalho desta casa de caridade. A caridade se faz de mil outras maneiras, pois há tantos meios de fazer bem, há tantos meios de suavizar as dores do próximo. Tantos recursos na medicina astral para serem transmitidos aos pobres enfermos terrenos. Deus permite que os seus servos, usando das faculdades várias da mediunidade que Ele lhes dá, possam suavizar dores que o mundo não conhece, possam visitar hospitais, casas de saúde, melhor, casas de moléstias, leprosários, hospícios, todos os estabelecimentos que abrigam os sofredores da terra. É um grande consolo para os médiuns usar destes dons que Deus lhes concede. Amigos, eu venho para vos dizer que a corrente que vos prende uns aos outros jamais deve ser desligada, não deve haver rompimento nos vossos lares, nas vossas reuniões. O lema principal seja a verdade, não apenas de convenção, porque a causa que defendeis é boa, sendo a causa do espiritismo cristão, exemplificada pelo Espírito dileto do Senhor, uma causa que só pode ir avante. Amigos, consultai-vos, fortificai-vos, dai-vos reciprocamente as mãos, fazei tudo para poderdes abraçar o caminho bom. Este é o meu pensamento, que foi aprendido com São Paulo, o apóstolo atleta do cristianismo. Examinai tudo com atenção, para que a mente solidifique tudo e escolhei o que é bom. Para longe e para trás qualquer pensamento de fanatismo, porque a razão é o farol que Deus acende diante do homem, para que ele possa escolher o caminho seguro que o conduz ao bem, deixando a estrada do mal que o arrasta à treva. Não quero me alongar, como no começo disse agora repito, não vim para dar conselhos, nem tampouco pregar a minha experiência. Eu vim anunciar aos crentes espíritas a paz tranquilizadora que os espíritos desejam estabelecer entre vós. União, força, coragem, humildade, caridade constituem a base da fraternidade cristã. Deus nosso Senhor vos abençoe. Inácio Bittencourt.
amizade que não arrefece. Minhas amigas e meus irmãos, que a paz de Deus esteja convosco. Aqui estou, mais uma vez, para vos visitar, gozar um pouco desta convivência agradável de outros tempos. São múltiplos os afazeres que me prendem e muitas vezes me fazem ficar distante daqui, mas o meu pensamento de espírito está sempre convosco, desejando o vosso bem, o vosso progresso, e, sobretudo, a paz tranquilizadora das almas religiosas. Minhas amigas, meus irmãos, o asilo espírita João Evangelista ocupou sempre, desde a sua fundação, um lugar sagrado no meu espírito, desejando sempre o seu progresso, o seu adiantamento. Não posso, no entanto, associar-me constantemente às vossas sessões, porque, bem o sabeis, como vossa terra está envolta neste incêndio formidável de paixões, que tanto sentimos, mais presos a tais lugares nos achamos, no intuito de levar-lhes algum conforto, alguma paz, relativa. Eis a razão por que sempre lá estou, parecendo afastado de vós. Vós compreendeis, sabeis bem, que para uma amizade sincera não há distância. Não é preciso que estejamos sempre próximos uns dos outros, nossos pensamentos se unem, não há necessidade de um esforço para me aproximar de vós. Minhas amigas e meus amigos, continuo a ser sempre a mesma criatura espiritual, pois, em consciência sabeis que desde o início desta casa este trabalho foi a minha preocupação, buscando incutir nas crianças pensamentos bons, ensinar-lhes as verdades que eu aprendi, fazendo-as compreender quanto Jesus ama as meninas dóceis e obedientes. É em benefício dessas crianças que deve girar toda a vossa estima, dando, diante dos seus olhos, exemplos firmes de solidariedade, de fraternidade, de amizade sincera entre vós, para que elas possam aprender e gozar aqui dentro os laços que vos prendem umas às outras. Deveis estimá-las, amá-las como elas merecem, pois como há defeitos lá fora nas crianças, não pode deixar de haver também aqui dentro. Todas aqui são criaturas humanas. Eu acredito na boa vontade das crianças, eu acredito nos vossos bons desejos, acredito na vossa fé. É em nome dessa fé e dessa estima que eu apelo a vós, em favor delas. Tudo quanto a elas fizerdes aceitarei como se fosse feito a mim própria. Que Deus vos abençoe. Irene. Uma alma redimida. Seja louvado o Santíssimo nome de Deus e Jesus lealmente amado pela criatura humana. Meus amigos, quanto é doloroso para a criatura humana a morte instantânea de um ente querido. Como se sente o coração, por assim dizer, estraçalhado diante do inevitável. Quando os doentes necessitam de conforto, de remédio, de auxílio, aqueles que os cercam e têm incumbência de os fornecer, são gratos a Deus por esta esmola. Mas, quando as criaturas saem de suas casas em estado de perfeita saúde, muito especialmente as crianças, buliçosas como eu fui, em busca da escola, como eu, rapidamente a morte se atravessa em seu caminho, arrebatando aquela alma, deixando o nosso corpo estraçalhado em plena rua. Os corações das mães ficam dilacerados de dor. Meus amigos, pelo prisma espiritual as coisas que parecem tão tétricas, tão horrorosas, perdem esse aspecto alucinante. Um espírito quando baixa à terra, traz os seus compromissos, as suas dívidas, as suas vantagens, e não deve deixar passar a oportunidade de dissolvê-las. Caminhando eu em direitura à escola, este fato vos é por demais conhecido para necessitar de uma recapitulação, e, subitamente, num desastre, o meu espírito se desprendeu, deixando a matéria entregue aos meus. E hoje, penso naquela cena angustiosa, para meus pais, em cujo lar, onde tudo era felicidade e consolo, penetrou a tristeza. Mas, paguei minha dívida, nada devo ao meu Senhor, entreguei a minha alma nas mãos do meu Jesus. Sinto-me envolvida pela caridade celestial que me guiou os passos na existência terrena. Em uma palavra, eu sou feliz. O espírito desta criança que tanto aflita se mostra,
Há de compreender, como eu compreendi, que é um redimido, um salvo do pecado, porque o seu Deus assim o determinou. Quero que minha mãe sabia que a felicidade da sua filha não padece dúvida. Sinto-me enlevada por essas criaturas, humildes, nobres, santas, lindas, que me encaminham, me guiam, visitando outros planos azuis, róseos, violeta, planos perfumados, onde a felicidade é um fato. E tenho certeza, dentro do meu espírito, que a minha mãezinha, que vive ainda com pensamento fixo em mim, deve se sentir feliz, por ver que lá eu desfruto mais felicidade do que aqui. Deus não deixou que a minha alma se contaminasse no lodo. Chegou o dia em que Deus me livrou das tentações humanas. Sou grata a Deus que me fez pagar a minha dívida, e que hoje concede a felicidade que desfruto. Paz, meus amigos, e consolo as vossas almas. Jaci. Fim.